Olá, nossos futuros policiais militares. Estamos aqui para fazer a correção do simulado que vocês fizeram. Tivemos 8 questões de legislação institucional. Iremos corrigir cada uma delas agora. A primeira questão que foi colocada no simulado de vocês foi a seguinte questão. Passemos a analisar essa questão. Olha só o que a questão nos trazia. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar. Então, sempre no padrão de como as bancas cobram a questão. Bem dizer que é de acordo com o Estatuto, de acordo com o RDP-MSC ou outra legislação, como a Lei Complementar 587, e depois vai pedir quais assertivas abaixo estão corretas ou incorretas. Nesse caso, ele pediu a correta, né? Então, olha só. Primeira alternativa, alternativa A. A carreira de oficial da Polícia Militar poderá ser exercida por brasileiro naturalizado. Essa opção A, certa ou errada? Lembrando, de acordo com o Estatuto. De acordo com o Estatuto, ela está errada, porque no nosso Estatuto fala que a carreira de oficial ela é privativa de brasileiro nato. Ok? Então aqui está errada. Lembrando que se o caput, se o enunciado da questão fosse de acordo com a Lei Complementar 587, a questão estaria correta. Na verdade, a 587 ela fala que tem que ser brasileiro, não entra no mérito se é naturalizado ou nato, certo? Mas então eu só quero aqui destacar que tem diferença, né? De acordo com o Estatuto, tem que ser brasileiro nato, e de acordo com a Lei Complementar 587, tem que ser apenas brasileiro, ou seja, pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado, ok? Então, para essa questão, a alternativa A é errada. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido ao Conselho de Justificação na forma da legislação peculiar. Aí, senhores, durante nossas aulas, eu dividi muito a esfera administrativa da nossa esfera da justiça. Então, quando eu estou na esfera da administração, que eu tenho um oficial que ele é presumivelmente incapaz de permanecer, eu tenho que abrir um conselho para ele administrativo. Esse conselho, por ser de oficial, a gente chama de conselho de justificação. Se fosse um conselho de praça, um conselho para julgar um praça, a gente chama de conselho de disciplina. Então veja que a alternativa está correta, porque fala realmente que no caso de oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, ele é submetido ao conselho de justificação. Ok, alternativa correta, mas vamos certificar, né, as demais. A promoção ao soldado da PM primeira classe dar-se-á após 6 anos de efetivo serviço, devendo o soldado de segunda classe estar no mínimo classificado no comportamento bom. Senhores, esse assunto aqui ele não é do Estatuto, tá? Esse assunto ele é da Lei Complementar 318 de 2006, que fala sobre a carreira dos policiais militares, tá? Então, pela ementa antiga de vocês, se for repetida a ementa do último concurso, não teria essa alternativa, porque é de outra lei, ok? Mas eu falei também em sala que o nosso soldado primeira classe, o nosso soldado, né, após formado, ele se formou, ele fica 1 ano como terceira classe, depois que ele ficou 1 ano como terceira classe, ele vai à segunda classe, ficando 4 anos como segunda classe. Depois de 4 anos como segunda classe, aí sim ele é promovido à primeira classe. Então não seria 6 anos, né? Seria depois de formado 5 anos, fora o tempo na escola, ok? Então a alternativa aqui está errada. Graduação é o grau hierárquico de oficial, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Graduação é o grau hierárquico do praça, isso a gente falou demais. Então, alternativa D, errada. Vocês vão botar no gabarito do simulado de vocês, então, alternativa B. Tranquilo? Questão boa, dentro do que a gente viu em sala de aula, dentro da legislação, mantendo o estilo de Ctrl+C, Ctrl+V da lei seca, alternando uma ou outra palavra, ok? Próxima questão. Todo policial militar, mesmo não estando em serviço, deve observância, entre outros, aos seguintes preceitos de ética.
A questão vai falar sobre ética policial militar. Lembram? A gente viu valores policiais militares, ética policial militar, dever policial militar. Valor policial militar sempre vem prescindido pelo artigo O e A. Preceito de ética vem iniciando com um verbo. E dever, o que sobra. Então vamos analisar. Amar a verdade e a responsabilidade com o fundamento da dignidade pessoal. Além de começar com verbo, fica dentro de uma coisa lógica de ética policial militar. E além disso, você tem que buscar na memória se realmente é o que vocês estudaram. Depois, respeitar a dignidade da pessoa humana. Olha só, verbo. Policial tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Olha só, está fechando. Ser discreto em suas... Ser, verbo. Ser discreto em suas atitudes, maneiras em sua linguagem escrita e falada. Proceder, verbo, de maneira ilibada na vida pública e particular. Conduzir-se, mesmo fora de serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Então essa questão, senhores, todas as 5 alternativas são preceitos de ética. A alternativa correta ficou como A, todas estão corretas. Questão bem tranquila. Depois uma outra questão falando sobre deveres policiais militares. São deveres policiais militares, entre outros. Então, não vai ter o O e A iniciando e não vai ter o verbo. Olha só, a opção 1. Dedicação integral ao serviço policial militar e fidelidade à instituição a que pertence, exceto se houver risco da própria vida. Errado porque foi brifado várias vezes em sala de aula que a profissão policial militar é a única profissão em que se faz um juramento, um compromisso de cumprir o dever mesmo com o risco da própria vida, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, está errada. Não é um dever. Culto aos símbolos nacionais e religiosos. Então, a gente viu que não é culto a símbolos religiosos. Trocaram, certo? Botaram ali os religiosos. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Bacana, né? Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Sempre que possível, tratar o subordinado dignamente e com urbanidade, certo? Então, não é sempre que possível, né? Sempre tem que tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Então, ficou a 1, 2 e 4 como alternativas incorretas, ok? Então, questão sobre dever policial militar. Próxima questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto e RDP-MSC. A exclusão, a bem da disciplina, deve ser aplicada ex officio ao aspirante e à praça com estabilidade assegurada, de acordo com o preceito no Estatuto. Então, eu vou fazer o licenciamento a bem da disciplina para aquele que não tem estabilidade, e a exclusão para aquele que tem estabilidade e para o aspirante. Então, está correta. Compete à autoridade que aplicar a primeira punição de prisão à praça, sempre confinar o punido, tendo em vista os altos interesses da ação educativa da coletividade e elevação da moral da tropa. Então, senhores, cuidado na palavra sempre, né? A palavra sempre aqui já traz uma desconfiança dessa alternativa. Depois, em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante oficial pode ter sua residência como local de cumprimento da prisão quando esta for superior a 48 horas. Está lá no nosso RDP-MSC, claramente que é o quê? Quando esta não for superior a 48 horas. Então, mais uma vez, omitiram uma palavrinha, o não, e tornaram a assertiva errada. Os presos disciplinares devem ficar detidos juntamente com os presos à disposição da justiça. Está lá no nosso RDP-MSC claramente que eles devem ficar separados. Ok? Então, a alternativa que está correta é a alternativa A, repetindo. A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex officio
ao aspirante oficial e à praça com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Ok? Questão bem tranquila também. Olha aí. Próxima questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da PM e RDPMSC. Vem falar aqui sobre as punições. Olha só a primeira delas. A advertência, por ser verbal, deve constar das alterações do punido, mas não deve ser registrado em sua ficha disciplinar. Senhores, inverteram. É o contrário. A advertência, ela deve constar nas alterações do punido. Ela não deve constar nas alterações do punido, porém deve ser registrada na ficha do punido. Ok? Então eles inverteram. Ó. Deve constar das alterações, na verdade não deve constar das alterações do punido, mas deve ser registrada em sua ficha. Tá? Então basicamente, se não, eles inverteram. Ó. Não deve constar, mas deve ser registrada. Ok? A advertência é a forma mais branda de punir e consiste numa admoestação verbal ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivamente. Ok, isso é advertência, bacana. A detenção consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para esse fim. Senhores, detenção cerceia liberdade, mas não confina, ok? Vai ficar detido lá no quartel, né, num espaço amplo, participando da rotina do quartel, mas não fica confinado. A repreensão é uma censura enérgica ao transgressor, bacana, publicado em boletim e que não priva o punido da liberdade, tá? Não, repreensão não é cerceamento de liberdade. Então, errada. Alternativa correta, conceito de advertência. Alternativa B. Por fim, senhores, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina descreve hierarquia e disciplina, estabelecendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Sobre este assunto, aponte abaixo a única alternativa falsa. Ele quer a incorreta, grifem, incorreta. A hierarquia policial militar é hierarquia, a escadinha, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Opa, está batendo. Dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações e dentro de um mesmo posto ou graduação pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Perfeito, senhores. Perfeito, exatamente o conceito de hierarquia. Depois, círculo hierárquico. São âmbitos de convivência entre os policiais militares de categorias diferentes. É da mesma categoria, senhores. É círculo hierárquico. Certo? Círculo hierárquico de cabos de soldados, círculo hierárquico de sargentos, oficiais intermediários, oficiais superiores, oficiais subalternos. Então, é da mesma categoria. Aqui, trocaram da mesma por diferente. Tá? Então, ela se tornou falsa. Vamos confirmar as demais? Vamos. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Senhores, conceito de disciplina, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, tranquilinho. A disciplina e o respeito à hierarquia deve ser mantido em todas as circunstâncias, entre policiais militares da ativa, da reserva e reformados. Ok, está bem claro no nosso estatuto. Ok? Então a alternativa B ficou como alternativa falsa. Ok? Está errada a B, por isso que eu assinalei para tornar a questão correta. Sobre cargo e função do policial militar, como previsto no nosso estatuto. Observe as afirmações abaixo e ao final responda. Cargo policial militar é aquele que pode ser exercido por policial militar em serviço ativo, inativo da reserva ou reformado. Senhores, cargo policial militar só pode ser exercido
por policial militar em serviço ativo, ok? Na atividade. Então, a 1 está errada. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade que se constituem obrigações do respectivo titular. Ok, Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Não tem grandes dificuldades nessa assertiva. As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentos peculiares. Senhores, tranquilo também, certo? Ctrl+C, Ctrl+V da nossa lei. Obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico, né? Então eu tenho um grau hierárquico que é uma função de sargento, depois eu tenho esse cargo tem que ser compatível com o grau hierárquico de sargento, eu tenho um outro cargo que tem que ser compatível com outro grau hierárquico, por exemplo, de capitão, por exemplo, uma função de comando de companhia, e assim vai. Então, tranquilo. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de qualificação exigido para o seu desempenho. Tranquilo também, senhores. Ctrl+C, Ctrl+V. O provimento de cargo policial militar se faz somente, cuidado, senhores, olha aqui, ó, somente, palavra vermelha, somente, cuidado. Somente pelo quê? Ato de nomeação. A gente viu em aula que é NDD. Ou eu faço por nomeação, por designação ou por determinação. Então, não é somente nomeação, NDD. Também é nomeação, também é designação e também é determinação. Alternativa errada. Dentro de uma mesma OPM, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação peculiar, respeitada a precedência e a qualificação exigida para o cargo ou para o exercício da função. Igual aos anteriores aqui, né, senhores? Ctrl+C, Ctrl+V, sem nenhuma palavra vermelha que chame atenção, sem nada de novo. Depois, aquele artigo 27, famoso artigo 27 que cobram muito em prova. Vai lá, traz todo um textão e no final ele cobra o quê? O prazo. Então tem que memorizar o prazo, que esse prazo aqui é o prazo de 6 meses e não 24 meses. Tornou a assertiva errada. Ok? Então 1, 5 e 7 estão falsas. 1, 5 e 7 são falsas. Mais uma questão, senhores. Com base na Lei Complementar Estadual 587, aí sim agora não estatuto, não RDP-MSC, mas sim a nossa Lei Complementar 587, a gente tem a seguinte questão. Ele quer que a gente aponte a única afirmativa verdadeira. A opção A. O candidato será submetido ao exame de avaliação física, né? Então nosso TAF lá, nossa avaliação física, para comprovar se possui condicionamento físico mínimo para o serviço militar, conforme regulamentação do comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Senhores, não é o comandante-geral que vai regulamentar isso, é o chefe do Poder Executivo, é o governador, certo? Lembrem que tem bombeiro e PM, então não é o comandante-geral da PM, porque tem um bombeiro também, é quem está acima, é o chefe do Poder Executivo, o governador, ok? Então, não bateu, não é a única verdadeira. Depois, o candidato será submetido ao exame de avaliação psicológica, a fim de comprovar se possui perfil para o cargo e serviço militar, conforme regulamentação do chefe do Poder Legislativo. Senhores, não é Poder Legislativo, né? Estranhe aqui, toda vez que tiver Poder Legislativo, estranhe, porque a gente está falando da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, que é Poder Executivo. Então, o que o chefe do Poder Legislativo vai estar fazendo aqui? Tá? Então, está errado, não é chefe do Poder Legislativo, e sim chefe do Poder Executivo. Próxima. O candidato, ao final, aprovado e classificado, deverá preencher o QIS, certo? Questionário de Investigação Social, a fim de ser submetido à investigação social, que será realizada pela respectiva instituição militar estadual. Tranquilo, certo? Tranquilo. Vamos analisar a última? Vamos.
O ingresso do candidato aprovado e classificado no concurso público dá-se-á por meio de lei complementar estadual assinada pelo chefe do Poder Executivo e publicada no Diário Oficial. Senhores, o camarada passou no concurso, está aprovado. O ingresso dele vai se dar por lei complementar? Não, né, senhores? Vai ser por uma portaria assinada pelo comandante-geral. Então, a delta também está errada, ficando como correta a opção Charlie, que fala sobre o KISS, ok? Olha aí, Charlie, correta. Senhores, assim, a gente finaliza a correção do nosso simulado. Trouxe questões cobradas em provas anteriores. Observem que fica dentro daquele método que a gente passou para vocês. Muito Ctrl+C, muito Ctrl+V. Cuidado com as palavras totais, com as palavras vermelhas. Lembre-se das palavras azuis. São esses pequenos detalhes que vão fazer vocês acertar ou errar as questões. Estudem lei seca, resolvam questões e muito em breve estaremos juntos trabalhando. Um grande abraço.